E hoje vamos falar dos benefícios da fertirrigação e os cuidados que você tem que tomar na hora de fazer a implementação. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e ativar as notificações, tá pessoal? E hoje vamos falar de um tema bastante interessante que o pessoal pede bastante aqui também, que é sobre a fertirrigação. Quais que são os pontos que nós devemos considerar, principalmente para quem está querendo instalar um sistema de fertirrigação, né? Não sabe por onde começar, não sabe quais que são os benefícios, quais são as desvantagens. Isso a gente vai tentar esclarecer aqui, tá? Se alguma coisa não ficar muito clara para vocês, por favor, considerem também deixar um comentário aqui que a gente responde, a gente deixa os nossos contatos aqui também, tá? E esse material aqui, junto com outros sobre fertirrigação, a gente manda lá no nosso grupo de conteúdo, tem um link aqui embaixo, você pode entrar lá e receber não só esse, mas outros materiais também, tá ok? Então, o que a gente poderia considerar quanto à fertirrigação, né? Ela disponibiliza por meio da água, então já aproveita o sistema de irrigação e inclui nessa água de irrigação também adubos, por isso se chama fertirrigação, mas não é utilizada só para isso. Esse sistema de irrigação também pode ser utilizado com outros fins, que aí é chamado de quimirrigação. Essa quimirrigação é para disponibilizar principalmente herbicidas, fungicidas e reguladores de crescimento. Quais que são as vantagens, então, de você ter esse sistema, né? Eu tenho uma fotinha aqui, onde tem um sistema de gotejamento, né? Já é utilizado para fazer a disponibilização de água, a irrigação naturalmente, e nesses canos, então, vem com a água também os adubos, os fertilizantes, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, os micronutrientes, né? E quais são as vantagens que a gente destacou? Economia de custos para aplicação de fertilizantes. Então, ao invés de você estar fazendo aplicações quinzenais, para muitas culturas, principalmente para hortaliças, aí você tem que fazer quinzenalmente, né? Tomate é um exemplo disso, outras frutíferas também, ou mensalmente. Aqui não. Aqui você faz no tanque lá onde você vai fazer a irrigação, você adiciona esses adubos, né? Esses fertilizantes. Você não precisa fazer essa operação na área toda, porque justamente já vai ser levado no sistema de irrigação. É interessante falar que existem vários tipos, né, que podem ser feitos a fertirrigação, mas o principal deles é a partir do gotejamento, aqui uma irrigação localizada, aí que é disponibilizado principalmente os adubos por fertirrigação. E aplicação de adubos segundo a curva de absorção de cada cultura. Quem acompanha aqui o canal já há mais tempo, a gente fala bastante sobre a curva de absorção de nutrientes. O que seria isso? Vamos fazer um exemplo aqui bastante prático. Vamos supor aqui, para determinada cultura, eu tenho aqui no período inicial uma necessidade maior de fósforo, certo? E ela vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Aqui no período inicial, geralmente existe o desenvolvimento maior das raízes, e para o desenvolvimento das raízes o fósforo é bastante importante, não só das raízes, mas outras coisas, mas a planta se utiliza, absorve mais, é mais importante para ela ter fósforo aqui no início do período, certo? Aí depois ela vai ter uma segunda curva, que aqui é o nitrogênio, então o nitrogênio ele vai fazer uma curva assim, né? Ele vai aumentando a necessidade de nitrogênio ao longo do tempo, né? Até a máxima expansão foliar, aqui onde vai ter a maior necessidade de nitrogênio, certo? Veja que são em épocas diferentes, aqui é no início no fósforo, no nitrogênio é mais para frente. E vamos supor aqui para o potássio já vai ter a necessidade de nutriente lá na frente. Então, a época onde estiver frutificando, né, estiver desenvolvendo as flores, aumentando os frutos aí, para algumas culturas, isso aqui varia de cultura para cultura, vai ter uma necessidade maior de potássio nesse período. Então, se você tiver a adubação convencional, é muito difícil, ou pelo menos fica bastante limitado, que você consiga disponibilizar a quantidade correta desses nutrientes, desses fertilizantes na época que eles estão sendo mais absorvidos. E na fertirrigação, você geralmente faz adubação, né? Diariamente, ou a cada 2 ou 3 dias, ou cada 4 dias, mas você consegue acompanhar a necessidade das culturas pelos nutrientes muito mais de perto, aí você consegue estar suprindo sempre essas necessidades, vai aumentar a eficiência também para você, tá ok?
Outras vantagens aqui que nós podemos destacar: a maior eficiência do uso da água. Então, se você já está fazendo um sistema de irrigação, não custa nada, aliás, custa, claro, né? Mas você vai estar utilizando a água e já vai estar utilizando também esses fertilizantes. Então, já aumenta a eficiência do uso da água. A maior eficiência do uso de fertilizantes, então isso daqui é algo bastante interessante também. Como eu falei, a curva de absorção está relacionada, mas dos fertilizantes tu vai perder menos por volatilização, você vai perder menos por lixiviação, você vai perder menos por fixação e outras formas aí que tornam esses nutrientes, esses fertilizantes indisponíveis para as plantas. Então, por isso também que vai ter uma maior eficiência no uso desses fertilizantes. Sem contar que você consegue colocar alguns micronutrientes de uma maneira muito mais eficaz na fertirrigação e se torna uma estratégia muito interessante, principalmente para quem trabalha com solos arenosos, solos que têm uma baixa concentração de micronutrientes. A fertirrigação atende muito, muito bem mesmo, tá? E outra coisa aqui, maior produtividade das culturas. Em geral, tá? Em geral, a fertirrigação proporciona uma maior produtividade para as culturas, tá? A questão de custo-benefício a gente já vai falar mais para frente, porém, isso aqui é uma tecnologia mais avançada, vale a pena o agricultor investir em fertirrigação em alguns casos, porque também vai aumentar a produtividade, tá? Mas ainda existem desvantagens do sistema de fertirrigação. Os adubos eles são mais caros, então não é os mesmos adubos lá. Existem sim mesmo alguns adubos que são iguais ao sistema convencional, mas geralmente aí tem alguns que são mais caros, são purificados, são diferentes, então tem que ter aí adubos também adaptados ao sistema de fertirrigação. O excesso de nutrientes pode salinizar o solo, então se não tiver um bom acompanhamento, não tiver critérios para aplicação desses adubos aqui via fertirrigação, pode ser com que salinize o teu solo e aí tenha um efeito prejudicial também, tá? Então tem que cuidar bastante isso na frequência, quais que vai ser a programação. Geralmente quem monta para ti um plano para fertirrigação vai colocar lá segunda e terça adubar com determinado tipo de fertilizante, quinta outro tipo, sábado outro tipo de fertilizante, na quantidade correta, justamente para você não ter problema nenhum quanto à adubação aí também, tá ok? Para algumas culturas pode não ser lucrativo, então para quem estiver lá dentro do nosso grupo de conteúdos, eu vou mandar para vocês um trabalho que eles fizeram com um cafeeiro e eles chegaram à conclusão, fizeram várias pesquisas com base em preços de fertilizantes, com base em vários critérios que eles analisaram lá, eles chegaram à conclusão que para a cultura do cafeeiro, naquelas condições que eles estavam trabalhando, não valia a pena fazer fertirrigação, tá? Então assim, é interessante verificar se existem trabalhos científicos mostrando a viabilidade técnica e econômica para o sistema de fertirrigação. E os cálculos também devem ser precisos, levando em consideração a necessidade da cultura ao longo do período, tá? A necessidade de nutrientes e levando também em consideração, é claro, os adubos que estão disponíveis e a concentração de nutrientes nesses adubos. Então, tem que ser um plano muito bem feito. A margem para erro é muito menor do que a adubação convencional. Geralmente na adubação convencional, se você errar ali um pouco, não vai fazer tanta diferença assim, mas aqui para fertirrigação faz uma diferença, pode ocasionar inclusive problemas graves de desenvolvimento da planta, principalmente se salinizar o solo aí tiver, e aí vai ter com certeza uma redução de produtividade, tá? Mas de maneira geral, quem faz isso já procura profissionais que podem atender de uma maneira satisfatória e também montar um bom plano de adubação para fertirrigação especificamente. Eu queria mostrar para vocês essa tabelinha, é muito interessante, então essa tabelinha também vai ficar disponível para vocês aí, que são os adubos utilizados na fertirrigação e a compatibilidade deles. Então vocês veem aqui que C é compatível, né? I é incompatível e SR tem uma solubilidade reduzida. Então tem que tomar cuidado que, por exemplo, alguns tipos de fertilizantes não podem ser misturados. É o caso dos adubos à base de cálcio, né? Por exemplo, o nitrato de cálcio aqui ser misturado com os adubos à base de enxofre,
tá? Os sulfatos aqui têm ou fica reduzida a compatibilidade ou fica incompatível justamente porque o cálcio e o enxofre no sistema pode formar um precipitado entre cálcio e enxofre e entupir tubulações, ter uma série de problemas quanto a isso. Então tem que se utilizar essa tabela para fertirrigação para saber quais que são os fertilizantes que podem ser misturados. Se eles não podem ser misturados, eles têm que ser colocados em dias diferentes, justamente para não haver problema com isso. Beleza, pessoal? Então isso aqui também é bastante importante que se saiba. E agora algumas considerações sobre a fertirrigação, tá? Se sua região possui os adubos próprios para fertirrigação. Então você está numa região, às vezes, que não tem empresas especializadas com fertilizantes para fertirrigação. Aí também fica bastante comprometida o sistema. Tem que ter empresas locais ali que possam, além de dar assistência, possam também fornecer esses insumos. De preferência mais do que uma, né? Para você comparar preço, para você comparar os sistemas de assistência técnica delas também. Os adubos devem ser compatíveis, aquela tabelinha que eu falei para ti anteriormente, na hora de montar o plano de adubação tem que levar em consideração a compatibilidade de adubos. Se já existe trabalhos verificando a viabilidade técnica da utilização, então aquela coisa, possivelmente vai aumentar a produtividade, porém você tem que levar em consideração se isso tem viabilidade econômica. Tá? Quando a gente está falando em culturas de maior valor agregado, é o caso do tomate, é o caso da uva, pêssego, uma série de hortaliças, aí provavelmente existe sim um custo-benefício muito bom de estar utilizando a fertirrigação. Mas para muitas culturas não tem essa viabilidade, tá? Justamente porque tem um valor agregado baixo. E como os adubos para fertirrigação geralmente são mais caros também, aí não vale tanto a pena. Pode não valer a pena, né? Tem que fazer os cálculos aí para saber. Os profissionais locais estão qualificados para atender de uma maneira adequada os produtores. Então isso é bastante importante também, que tenha as pessoas aí na sua região que saibam fazer esses cálculos aí para montar um plano de fertirrigação, tá? Não é tão simples, como eu falei, a margem de erro é menor, tem que levar em consideração a compatibilidade de adubos e também tem que atender às necessidades daquela cultura que você está trabalhando. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Se quer conhecer o nosso curso aí de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, tem o primeiro link na descrição. Nós ainda não falamos sobre fertirrigação, mas nós planejamos futuramente também fazer um módulo específico tratando sobre diversos temas dentro da fertirrigação. Então compre agora que está pelo menor preço possível, beleza? Também fico disponível aí, se alguém quiser falar comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp aí, a gente conversa, troca uma ideia numa boa, tá ok? Muito obrigado, até um próximo vídeo, tchau!